Vamos falar de John Arias, né? Primeira proposta na mesa do Fluminense, recusada por 20 milhões de euros, segundo o GE, né, Igor? É isso. 20 milhões era um bom valor, não? Cara, assim, não, assim, pensando racionalmente, óbvio, né, um jogador de 28 anos, Sim. eh, 20 milhões de euros e tal. É porque, assim, eu tenho muita dificuldade de precificar ídolos, cara. Então, assim, além de ser um ídolo do clube, que o John Arias é e tá se tornando cada vez mais, foi o que o Carnedo e o Thiago Leifert falaram hoje, assim, é 50% do time do Fluminense e não é exagero você falar isso, que o John Arias é metade do time do Fluminense. Então, assim, além dessa ligação afetiva que ele criou de ser um ídolo da torcida, do clube, tem essa importância absurda pro time atual, né? Pro esquema tático do Renato e tal, num elenco que já é fragilizado, um elenco que tem todas as suas limitações, e não é um time que tem dinheiro assim para ir lá no mercado e você pagar 20, 25 milhões de euros numa reposição para o John Arias, como é o caso do Botafogo, do Palmeiras, do Flamengo e tal. O Flamengo perde o Gerson e tem dinheiro para ir recuperar, o Botafogo perde o Igor Jesus e tem dinheiro para ir fazer uma reposição, o Palmeiras perde o Estevão e tem grana para ir fazer uma reposição. O Fluminense, apesar de ter ganho muito dinheiro agora no Mundial, assim, é um dinheiro que precisa ir para outras coisas além de simplesmente Pagar a conta, né? reforçar o time. Exatamente. Então, assim, cara, eu tenho muita dificuldade de precificar isso, mas eu acho que tem um ponto aqui que é determinante, tá? O jogador quer ir, ponto. Se o jogador quer ir, tem que ir. Não adianta, vai fazer o quê? Vai ficar prendendo o cara. Você estraga uma possível idolatria, arranha uma imagem do cara, deixa o cara infeliz. Então, assim, quer ir, tem que vender. Agora, eu tenho muita dificuldade de precificar, assim, quando é um ídolo saindo de um clube, principalmente na posição atual que o John Arias ocupa dentro do elenco, desse elenco do Fluminense. Eu concordo, mas assim, o tricolor quer que então não chegue propostas, né? Porque o valor, ele é bom, parando para pensar racionalmente. Mas aí qual seria o valor justo pelo John Arias? O que, que o Fluminense espera receber pelo John Arias? 60 milhões? Não, inviável. 40? Não vai receber. 30? 30 paga o que o Arias está jogando? Porque assim, nenhum valor vai pagar, gente. Quem que o Fluminense vai trazer? O Fluminense trouxe o Soteldo, pô. Assim, Pensando assim, racionalmente, eu até acho que o futebol do John Arias vale mais, tá? Mas tem toda essa questão da idade, do futebol europeu e tudo mais, isso pesa do muito, assim. lugar que É, joga. a proposta que o Palmeiras recebeu pelo Richard Rios é de 30 milhões de euros. Eu acho o Arias um jogador do mesmo Não, nível ou melhor do que o melhor. Richard Rios. Mas tem toda a Mas é mais questão velho. da idade, exatamente. Então, É bem complicada toda essa questão, mas enfim, não sei o que o Matheus pensa. E lembrando, um agravante disso, né? O Fluminense só teria direito a 50% do valor, é o isso. que é 10 É milhões só. verdade. E aí 10 milhões pelo Arias é nada, né? 10 Verdade. milhões de euros pelo Arias é nada. Cara, eu vi a torcida reclamando bastante do valor também, mas eu acho que eu tô muito com vocês. Eu acho que, cara, é difícil precificar um ídolo, é difícil precificar um cara desse tamanho, mas a gente tem que entender que é um cara mais velho, é um mercado que é pouquíssimo, que acontece pouquíssimo esse tipo de transferência aqui, que é um cara já mais velho saindo do país, indo pra Europa, e indo pra uma grande liga da Europa, é um time que tá consolidado na Premier League. Então, cara, eu acho que é bem difícil, assim, de segurar, ainda mais o cara querendo sair. Se você segura, você pode criar uma relação ruim, o cara vai estar insatisfeito ali. Então, cara, é muito difícil. O Fluminense tem 50% dele, piora tudo, porque aí a torcida já encara como 10 milhões, uma venda de 10 milhões. Então, cara, são vários lados da história aí que tem um pouco de razão, só que infelizmente não tem como você vender o Arias por 50 milhões de euros, que é o que a torcida espera, porque o cara aqui destrói. Ele hoje é o melhor jogador do futebol brasileiro, talvez, o segundo melhor. Então, cara, é muito difícil você segurar, mas também eu entendo a torcida de ficar, de não gostar da transferência, do valor que foi. Só que infelizmente o mercado funciona dessa forma, um cara que já tem uma idade mais velha. Então eu acho que a venda foi, cara, justa, assim, não achei nenhum absurdo. Eu Não, entendo ainda a não torcida concluiu, falar, né? a princípio, né, com esses A moldes aí que a gente princípio, viu, 20 milhões. mas eu acho que 30 seria justo. Do mesmo jeito, acho que 30 seria justo. Esperava que ele fosse vendido por 30, apesar da idade. Mas, se o Fluminense está, pelo que está saindo aí, vendendo por esse valor, é porque não chegou nada, nada maior, então não tem muito o que fazer. O cara quer sair, não dá para segurar o cara também, não dá pra prender o cara, sendo que um ano atrás ele já estava querendo sair também, o Fluminense conseguiu segurar ele.
E deve ter um acordo entre Fluminense e Arias para sair, né? Assim como tem entre o Gyökeres e o Sporting, por exemplo. E o Sporting quebrou o acordo, né? Inacreditável. Certamente, né? De Pô, maneira correta. Eu tava vendo aqui a matéria, inclusive, o Fluminense está tentando negociar com o Patriotas lá o valor maior, assim, porque o Fluminense quer receber mais que 50% do valor. Durante esses anos aí todos do Arias no Fluminense, o Fluminense tentou comprar mais direitos do Arias e o Patriotas não quis vender, sempre bateu o pé e negou, recusou. E agora parece que o Fluminense recusou a proposta muito por isso, porque quer se acertar primeiro com o Patriotas para receber mais e tal. Enfim, o é Patriotas não vai realmente sair muito de complicado, totalmente otário e abrir mão de. Pô, porque também vamos 10 milhões de euros pro Patriotas pô, ele vira rei. meu Deus do céu. Então, é toda é uma negociação bem complicada, porque tem essa questão dos 50%, e reposição não vai ter, né? A altura do Arias não vai ter. Não é nem pelo valor, É, porque o Fluminense não vai ter nem esse valor para gastar.